Olá pessoal, essa foto aí atrás é do castelo de Hartheim, na Áustria, que foi um dos centros de assassinatos eugênicos do regime nazista. Quais os limites da maldade humana? Vídeos como esse aqui que você vai assistir agora podem chocar algumas pessoas. O YouTube certamente vai negar a monetização. Mas entendo que alguns fatos históricos devem ser lembrados para que não venham a ser repetidos. A história é uma professora, cabendo a todos nós aprender a lição. O ideário idiota e sem amparo científico de superioridade racial vinda do nazismo possibilitou que ocorressem crimes contra a humanidade como os que iremos tratar agora nesse vídeo. Podemos definir a eugenia como sendo o estudo dos agentes que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, sejam qualidades físicas, sejam qualidades mentais. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha criou um programa que visava simplesmente matar bebês, crianças, homens e mulheres que tivessem certo grau de deficiência física ou de deficiência mental. Para os loucos nazistas, essas pessoas não eram dignas de viver. Nesse vídeo, procuraremos explicar como essa loucura começou, cresceu e finalmente acabou, assim como o destino dos principais realizadores dessa política criminosa e cruel. Então vamos lá. A Alemanha saiu humilhada da Primeira Guerra Mundial. Humilhada e arrasada economicamente. Muitos passavam fome e revoltas começaram a surgir por todo o país. Havia um campo fértil para os movimentos de esquerda. Como contraponto, surgiam os nazistas, que acabam sendo apoiados por banqueiros e industriais que temiam que a Alemanha tivesse o mesmo destino da Rússia czarista. O partido nazista procurou restaurar o orgulho alemão, arrumando culpados para o infortúnio do país. A tese era que a Alemanha tinha sido derrotada por uma conspiração internacional de judeus. Estava assim explicado o desastre da Primeira Guerra Mundial. Pouco a pouco, a Alemanha foi se recuperando do caos por que passou ao final da Primeira Guerra Mundial. O orgulho do seu povo ressurgiu das cinzas, agora potencializado por uma ideia de superioridade racial. Hitler vociferava discursos de ódio contra as minorias que atrapalhavam, no seu entender, o crescimento alemão. Os nazistas também viam nos deficientes seres inferiores que custavam alto ao Estado. Nesse contexto, um alemão chamado Richard Krishner foi pai de uma criança que nasceu com problemas físicos e mentais. Seu nome era Gerhard Herbert Krishner. Richard chamava o próprio filho de monstro e pediu a um médico que simplesmente o matasse. O pedido foi negado. O pai, convicto de que o filho deveria morrer, enviou uma carta para o Führer, que encaminhou seu médico pessoal, Dr. Karl Brandt, para examinar a criança e, se fosse o caso, matá-lo. Com esse cruel assassinato, surgiu um programa chamado Action T4. Hitler escolheu o oficial nazista Philipp Böhler para ser o coordenador do programa de eutanásia. Começava, em 1939, o projeto de limpeza étnica da Alemanha. O objetivo era eliminar pessoas portadoras de doenças incuráveis, com deficiência física ou mental, ou simplesmente idosos que não tinham recursos para se sustentar. A finalidade era formar uma nação de pessoas perfeitas, brancas e superiores. O engraçado era a contradição dos próprios nazistas. O poderosíssimo Goebbels, aquele mesmo que dizia que uma mentira dita 1000 vezes vira verdade, nada tinha fisicamente que lembrasse um ariano superior na visão dos nazistas. Ele era baixinho, tendo um pouco mais de 1,5 metro, e sofria de uma atrofia e paralisia crônica do pé direito, que era totalmente defeituoso. Mesmo assim ele vociferava frases de ódio contra os deficientes físicos e mentais. Também eram alvo de ataques os judeus e a Igreja Católica. As pessoas selecionadas para morrer eram consideradas como um fardo financeiro para a sociedade. Os nazistas fizeram campanhas públicas procurando conseguir apoio da população para o programa assassino. Tal apoio, entretanto,
nunca foi conseguido, principalmente em face da ação de católicos que criticavam de maneira forte o programa. Os selecionados eram encaminhados para instalações com câmara de gás e morriam asfixiados por monóxido de carbono. Para tentar tornar mais operacional os assassinatos, em 18 de agosto de 1939 foi publicado um decreto que exigia que médicos, enfermeiras e parteiros informassem o nascimento de bebês com incapacidade mental ou mesmo física. Também deveriam adotar o mesmo procedimento se tivesse notícias de crianças na mesma situação. Já os pais passaram a ser incentivados a mandar os seus filhos deficientes para clínicas pediátricas, onde teriam um tratamento gratuito e de qualidade. Na verdade, eles estavam enviando seus filhos para a morte sem saber, pois essas clínicas eram centros de assassinatos infantis. Após consolidar o programa em crianças, os seus planejadores passaram a matar pacientes adultos. Hitler assinou autorização secreta para que os atos homicidas dos médicos não fossem passíveis de responsabilização criminal. Visando alcançar o maior número de pessoas, os nazistas enviavam formulários para serem preenchidos pelas autoridades da área de saúde. Eles tinham o formato de uma pesquisa e o seu objetivo era escondido. O diretor da chancelaria, Philipp Bauer, era o líder das operações de assassinato. Toda a logística era por ele coordenada. Ele era um verdadeiro burocrata da morte. Diversos centros de assassinato foram criados. Brandenburg, no rio Havel, Bernburg, na Saxônia, Hartheim, perto de Linz, no Danúbio, e Hadamar, em Hessen. Inicialmente, os adultos também foram mortos por injeção letal, mas a falta de medicamentos, haja vista que eram necessárias doses bem mais altas para matar, fez com que os nazistas passassem a usar o monóxido de carbono. Os pacientes eram transferidos das instituições de origem em ônibus e logo que chegavam eram executados. As câmaras de gás eram disfarçadas de banheiros. Logo após a morte, os corpos eram incinerados, sendo as cinzas enviadas para as famílias, juntamente com a certidão de óbito que indicava uma causa-morte falsa. Nas regiões ocupadas da Europa, as pessoas com deficiência também eram assassinadas. As maiores vítimas eram os poloneses e os soviéticos. Essas ações, entretanto, eram motivadas mais por preocupações de ordem econômica e material do que mesmo por questões eugênicas. Havia o interesse de criar espaço físico para os colonos da etnia alemã que haviam sido levados dos países bálticos e de outras áreas para aquelas regiões. O programa de eutanásia foi, de várias maneiras, um treino para as subsequentes políticas genocidas da Alemanha nazista. O know-how adquirido na campanha de eugenia foi utilizado pelos planejadores da solução final. Milhões de judeus foram posteriormente assassinados. Aqueles que se destacavam no extermínio de deficientes foram aproveitados nos campos de concentração construídos para matar os judeus. O programa, entretanto, esbarrou em forte oposição popular liderada pela Igreja Católica. Dentre os clérigos estava o bispo de Münster, Clemens August Count von Galen. Ele protestou contra os assassinatos do T4 em um sermão no dia 13 de agosto de 1941. Em virtude de todo o desgaste, Hitler, nesse mesmo mês, ordenou a suspensão dos programas de extermínio eugênico. Os controles da burocracia da morte apontam pelo assassinato de 70.273 pessoas física e mentalmente incapacitadas realizados em instalações especializadas. O programa de extermínio, entretanto, mesmo após a ordem de Hitler, continuou acontecendo. Essa segunda fase, para ser menos evidente, passou a utilizar a overdose de drogas e injeções letais que tinham sido usadas com sucesso na eutanásia de crianças. Era comum também que nas instituições, agora clandestinas, fossem as vítimas, adultos e crianças, impedidas de se alimentarem para morrerem por inanição. O programa de eutanásia continuou até os últimos dias da Segunda Guerra. Os historiadores avaliam que 275 mil pessoas perderam as suas vidas. A tal estimativa também chegou o Tribunal de Nuremberg, que investigou as ações desses assassinos. Buller foi preso pelo exército dos Estados Unidos em 10 de maio de 1945.
sabendo que dificilmente escaparia da pena de morte, cometeu suicídio 9 dias depois. Já Brandt foi acusado de crimes de guerra, incluindo experimentos em humanos, tendo sido julgado e condenado à morte. Foi enforcado em 2 de junho de 1948. Hoje, infelizmente, poucas pessoas já ouviram falar desse programa ou mesmo de outras atrocidades dos nazistas. Há uma enquete do canal que bem demonstra essa falta de conhecimento. E olha que o público desse canal é altamente qualificado. Aí eu pergunto, afinal, finalmente, quantas pessoas efetivamente estudam história? São poucas, muito poucas. E isso é muito ruim, porque faz com que muitos ignorantes ainda apoiem regimes sanguinários. A estupidez, aliada à falta de conhecimento histórico, traz a possibilidade da repetição dos erros do passado. Isso é grave, muito grave. É isso aí, pessoal. Valeu!